eu vou estar falando um pouco a respeito da palavra. Outros vão estar abordando outros assuntos a respeito da oração. Eu vou estar falando a respeito da palavra. Salmo 119, versículo 9. Pergunta assim a palavra do Senhor: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Logo, nós temos a resposta: observando conforme a tua palavra. Traduzindo no português bem claro: como o jovem pode viver em uma vida justa, santa, diante do Senhor? Observando a sua conduta de vida, conforme a palavra. O que significa isso, Marcelo? Significa que o nosso jeito de viver na sociedade deve ser conforme a palavra. O nosso estilo de vida é conforme a palavra. A nossa forma de pensar, de agir, tem que ser conforme a palavra. Então, observe que tudo no mundo cristão está em volta da palavra. É a palavra que faz tudo. É a palavra que direciona. Veja só, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quem dá o norte, quem abre a visão, quem clareia a nossa mente é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos permanecer. Sem a palavra de Deus, não podemos ser puros. O salmista ainda diz: olha, eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Como eu, jovem, como você, jovem, não vai pecar contra Deus, observando a palavra, sendo estudiosos, sendo criteriosos em ler e estudar a palavra. Foi falado ontem que quem ama a Deus ama a tua palavra. Quem ama a Deus ama os seus preceitos, ama os seus mandamentos. Não tem como nós amar a Deus sem amar a palavra dele. Não tem como nós amar a palavra dele sem ler a palavra dele. Não tem como nós ser quebrantados se não for pela palavra de Deus. É a palavra dele que quebranta os nossos corações. É a palavra do Senhor que socorre você no momento da angústia. É a palavra do Senhor que vivifica a sua vida. Nós não somos vivificados por nenhuma outra coisa que não seja a palavra de Deus. Quando o salmista estava batista, ele disse: Senhor, vivifica a minha alma conforme a tua palavra. No momento que nós estamos atribulados, abatidos, depressivos, somente a palavra de Deus. Então, nós que somos jovens, se nós não formos fundamentados pelo poder da palavra. O salmista diz que ele meditava na palavra de Deus de dia e de noite, porque ele amava a Deus. Então, o salmista descobre que Deus está na sua palavra. Não há outro método para encontrar a Deus se não seja pela palavra de Deus. Porque pelo Evangelho é que está descrito a personalidade de Deus. Foram falados aqui ontem a respeito, dos atributos de Deus, foi citado. Tudo está descrito em Salmos. Salmos, ele é um livro magnífico. São 5 livros dentro de um. Vários autores. Salomão tem algumas partes aqui. Davi, até Moisés. E outros fazem parte do livro de Salmos. São 71 salmos escritos por Davi. E os outros estão distribuídos para os outros autores. E nos salmos está escrito todos os atributos de Deus. São citados todos os atributos de Deus. São citados todos os desejos de Deus. E é por essa palavra que nós vamos ganhar o mundo. É por essa palavra que nós vamos viver uma vida santa diante do mundo conturbado. De um mundo ateísta, marxista, de um mundo humanista, secularista. Isso tudo você vê dentro da escola.
dentro da faculdade. Quem já fez faculdade, quem está cursando faculdade, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, como vocês vão permanecer? Como vocês vão manter o caminho puro diante de uma sociedade que odeia Deus, que ridiculariza Deus? Como você vai viver uma vida santa no meio de uma sociedade relativista, que diz que cada uma tem que ter a sua verdade? Qual é a verdade absoluta? Qual verdade é realmente verdade? Porque para o mundo aí fora, a minha verdade não é a sua verdade. Porque a visão deles é carnal, é humana. Mas tem uma verdade acima de todas, entre aspas, verdades. Uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é Deus. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Por intermédio da palavra de Deus você existe. Por intermédio da palavra de Deus, tudo que vemos à nossa volta existe. E sem a palavra dele, nada pode existir. O mundo foi criado por amor a Cristo. Tudo foi feito para a honra e glória dele. Então você vê que tudo está em volta da palavra. Aí você começa a estudar a Bíblia e você vê que os homens de Deus eram todos apaixonados pela palavra. Os cristãos convertidos eram apaixonados pela palavra de Deus. Estavam presos na palavra de Deus. O salmista diz: apressei-me e eu não detive a observar os teus mandamentos. Eu tive pressa e eu não me detive, eu não me restringi de buscar os teus mandamentos. Eu tive pressa em buscar, eu tive pressa em aprender, eu tive pressa em ter conhecimento de Deus. Porque na verdade, se nós cremos em Deus, se a nossa crença não é uma crença incrédula, e nós cremos na salvação, então nós devemos amar de todo o nosso coração a palavra de Deus. Mas às vezes o que surge em nossa mente é simplesmente dúvidas. As pessoas colocam dúvidas. O inimigo põe dúvidas. E nós começamos a duvidar da palavra de Deus. Começamos a duvidar da grandeza e da beleza de Deus que é escrita na palavra de Deus. E nós, como jovens, começamos a nos perder. Alguém vem e fala uma coisa, outro fala outra coisa. E nós ficamos confundidos. E como que nós ficamos confundidos? Porque por muitas das vezes nós somos muito negligentes da palavra. Nós somos muito relaxados. Deixamos para depois, sempre para depois, e o Senhor vai ficando para depois. Ele deveria ser o primeiro. Se nós estamos ficando confundidos, nós precisamos buscar em Deus a palavra, para que nós não ficamos confundidos. O salmista diz isso. Eu busquei no Senhor o conhecimento para que eu não ficasse confundido. Nós temos que buscar, porque há muitas doutrinas, há muitos ensinamentos. Mas e aí, qual é a verdade? Mesmo dentro do cristianismo, são inúmeros ensinamentos. Alguns ensinam a guardar parte da lei. Outros são liberais demais. Outros acreditam em parte da Bíblia. Outros não acreditam em outra parte da Bíblia. Então você vê que no meio do cristianismo há muitas verdades. Como vamos discernir? E como vamos saber se estamos na verdade? Somente pela palavra. Tem uma pastora que fala assim: meu amigo, confie só na Bíblia. Confie só no Evangelho. Confie só nas Escrituras. Porque tem muita gente pregando, como o irmão falou aqui, que às vezes as pessoas se acham muito inteligentes, que são muito estudadas, porque tem várias faculdades. Então se acha acima da média. Estão lembrados disso? Estão acima da média. Estão acima de todos. Porque na verdade ele é PhD, ele é doutor, ele é escritor, ele é seminarista. E a confiança está no seu conteúdo, nas suas faculdades. Então eles começam a pensar em si mesmo e começam a imaginar coisas de Deus, coisas que não estão nas Escrituras.
e começa a fazer interpretação por si mesmo. E nós acabamos ouvindo eles, dando crédito. Não, afinal, ele é um homem muito estudado. Os fariseus eram muito estudados. Eram homens de autoconhecimento. E o Senhor não os considerava inteligente. O Senhor queria que todos eles nascessem de novo. Como você vai manter puro o seu caminho, jovem? Somente observando a sua vida conforme a palavra de Deus. Mas como assim, Marcelino? O que é que Deus quer da minha vida? O Senhor quer que você cresça na graça e no conhecimento. Livro de Timóteo. O jovem quer saber o que Deus quer da vida dele? Estude Timóteo. Paulo dando conselhos para um jovem de 17 anos que estava pastoreando uma igreja. E ele falou, olha, você permaneça na verdade. Somente na verdade. Você não se misture com aqueles que gostam, que estão pregando por causa de ganho. Você seja íntegro, correto, honesto. Porque se você viver na palavra, observar a palavra e pregar a palavra, você vai salvar a si mesmo e todos aqueles que vos ouvem. Versículo 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito tempo que eu teria perecido na minha angústia. Muito bem. Hoje você vê que o pessoal não tem muita felicidade. Vocês veem que as pessoas são infelizes. São pessoas que se satisfazem com aquilo que o mundo pode oferecer. Isso até mesmo no meio do cristianismo. Mas o salmista está dizendo que se não fosse a palavra dele, se não fosse a alegria provida da palavra dele, se não fosse a alegria provida do Senhor, há muito tempo ele teria perecido. Porque a palavra conforta o coração do homem. A palavra renova a alma do homem. Ele diz, olha, quando a angústia chegou a mim, se não fosse a tua palavra, há muito tempo eu teria perecido. Bem-aventurado o homem que observa a palavra de Deus. Ou seja, feliz é o homem que observa a palavra de Deus. Feliz é o jovem que observa e pratica a palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas hoje, jovens, dentro de congregações, que são depressivos, doentes. Mas não há alegria no coração dele. Por que não há alegria? Porque ele só veio para um ajuntamento de cristãos. Eles aderiram à fé. Foi uma adesão, não foi uma conversão. E a palavra dele, de Deus, não alegra o coração dele. Mas quando o cristão, ele se alegra em Deus, e ele tem prazer na palavra de Deus, quando ele está na angústia, é a palavra de Deus que socorre. Veja só. Foi bom me ser afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. No momento da aflição dele, de sofrimento, ele falou assim, foi bom eu ter passado por isso, porque eu aprendi o seu estatuto. Eu fui na tua palavra procurar socorro. Então eu aprendi e vi que o Senhor é Deus ali. Aí no momento da angústia, jovem, qual é a solução que você toma? É um amigo, é amiga, não tem problema você conversar com um amigo cristão, sincero. Tiago fala que nós temos que confessar os nossos pecados, nossas dificuldades para o irmão. Mas às vezes nós não recorremos a Deus. Porque o nosso caminho, na verdade, não está na palavra. Então, a todo momento, decisões que nós tomamos na nossa vida tem que estar baseado na palavra. Porque é ela que vai direcionar o seu caminho, é ela que vai te guardar, é ela que vai te dar mais entendimento, conhecimento de Deus. Somente pela palavra. Não tem outra alternativa. Versículo 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Olha como que o salmista considerava
a palavra de Deus. Melhor para mim é a tua palavra. Tem muito mais valor do que ouro e prata. Se foi Davi que escreveu esses salmos, ele sabia muito bem o que era riqueza. Ele foi um rei muito rico. Cerca de 200 mil toneladas de ouro por ano. Muito ouro. Então quando ele olha e fala assim, eu considero a sua palavra muito mais do que essas riquezas. Ele tinha propriedade para falar. Porque ele conhecia o que era ouro e o que era riqueza. Será que a palavra de Deus está para nós? Vale mais que o ouro, que a prata, que a riqueza, que tudo que nós temos? Versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus estatutos, ou no seu testemunho. Eu sou mais prudente do que os velhos, porque eu guardo os teus preceitos. Olha, eu tenho mais conhecimento. Isso aqui não é soberba. Isso aqui ele mostrando que a palavra de Deus guarda. Ele mostrando que a palavra de Deus abre a mente do homem. Olha, eu tenho mais conhecimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus mandamentos. Porque o Senhor é o meu professor. Porque o Senhor é quem me instruiu. Porque a tua palavra é quem me guia. Eu tenho mais conhecimento. Sou mais prudente que os velhos, porque eu guardo os teus preceitos. Eu tomo cuidado. Eu tenho mais cuidado do que os próprios anciões, que já viveram mais do que eu. Porque eu observo a tua palavra. Ela é o limite para a minha vida. É ela que determina. É ela que guia os meus passos. É a palavra. E não tem como nós não viver a palavra de Deus e sermos cristãos. A palavra de Deus ela te guarda em todas as áreas da sua vida, principalmente espiritual, familiar, no trabalho. Lá no trabalho você testemunha de Deus com a sua forma de viver, com a sua forma de fazer o seu trabalho. Na escola a mesma coisa. Versículo 128. Por isso eu tenho em tudo como retos os teus preceitos, e aborreço toda a falsa vereda. Como que nós vamos aborrecer a falsa vereda? Sem conhecimento bíblico. Olha, por isso eu tenho em tudo como reto os teus preceitos. Eu confio e tenho como verdade a tua palavra. E eu aborreço aqueles que pregam mentiras, que vivem mentiras. Eu aborreço como? Afrontando? Não. Eu aborreço a atitude. Eu não conformo com a atitude. Eu não conformo com a forma que eles vivem. Porque eu conheço a tua palavra. E eu tenho ela como verdade. Então eu defendo a tua palavra. Os salmistas eram homens que defendiam a verdade.